No tópico 4, nós vamos mostrar como que você vai proceder no cálculo das constantes de equilíbrio. Então, inicialmente, mostra aqui um método utilizado em situações mais complexas. Depois a gente vai fazer 2 exemplos para mostrar isso claramente. Então, você vai proceder do seguinte modo. Coloque em uma tabela as concentrações iniciais dos reagentes e produtos e também no equilíbrio, que pode ser dado como pressões parciais, no caso de gases, ou concentração em mol por litro, no caso de soluções aquosas. Se a concentração inicial e no equilíbrio é fornecida para uma espécie, calcule a variação dessa concentração. Aí você vai descobrir quanto que reagiu dentro do processo. Você tem a concentração inicial de uma substância, você tem a concentração dela no equilíbrio, quando essa concentração ficou constante, então você sabe qual foi a variação entre o início e o fim. Use a estequiometria na linha de variação da concentração apenas para calcular as variações das concentrações de todas as espécies. E deduza as concentrações no equilíbrio de todas as espécies. Normalmente, a concentração inicial do produto ela é zero, mas nem sempre é assim. O exercício pode fornecer alguma concentração do produto, mas geralmente esse valor é zero. Então, vamos fazer 2 exemplos para explicar melhor como que é o cálculo das constantes de equilíbrio aqui. Esse exemplo 7 ele é bastante simples. Ele fala o seguinte: encontra-se que uma solução aquosa de ácido acético tem as seguintes concentrações no equilíbrio. Então, ele já me deu as informações de concentração no equilíbrio a 25 graus Celsius. Eu não preciso calcular isso. Então, a concentração de ácido acético é 1,65 vezes 10 a menos 2 mol por litro. A concentração de H+, é 5,44 vezes 10 a menos 4 mol por litro. E a concentração do íon acetato é 5,44 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Pede para calcular a constante de equilíbrio para a ionização do ácido acético a 25 graus Celsius. É interessante sempre escrever a equação de ionização, no caso aqui, do ácido, né? Então, o ácido acético é um ácido fraco, ele vai estar em equilíbrio com a base conjugada e o íon H+, que vai ser liberado aqui, certo? Como ele é um ácido fraco, ele libera poucos íons de solução, isso vai ser evidenciado pelo valor da constante de equilíbrio que nós vamos determinar, né? Se a constante de equilíbrio for um valor pequeno, significa que existem poucos íons na solução. Como ele já me forneceu os valores de equilíbrio das concentrações no equilíbrio de todas as espécies envolvidas nessa reação, então calcular a constante de equilíbrio é fácil. Constante de equilíbrio é a concentração dos produtos sobre a concentração do reagente. Então, concentração de acetato vezes concentração de H+, sobre concentração de ácido acético. Se ele já me forneceu os valores, basta você substituir aqui o valor da concentração do acetato, concentração de H+, e a concentração do ácido acético no equilíbrio. Então, quando você faz o cálculo, você obtém que a constante de equilíbrio é 1,79 vezes 10 elevado a menos 5. Então, como eu disse, um valor de constante de equilíbrio pequeno indica que você tem poucos íons em solução, né? Existem mais a molécula sem estar ionizada em solução. É assim que você tem que entender o valor da constante de equilíbrio. Então, esse exemplo 7 ele é bastante simples, porque ele já me forneceu as concentrações dos reagentes e dos produtos no equilíbrio. Então, basta jogar na expressão da constante de equilíbrio para você obter, então, a constante de equilíbrio. Já no exemplo 8, ele é um pouco diferente. Ele fala que o trióxido de enxofre decompôs-se em alta temperatura em um recipiente fechado. Então, a reação seria 2SO3 gasoso, formando 2SO2 gasoso mais gás oxigênio. Inicialmente, o recipiente é abastecido a 1000 Kelvin com SO3 gasoso a uma pressão parcial de 0,500 atm. Então, ele me fornece aqui a pressão inicial do SO3, não no equilíbrio. No equilíbrio, a pressão parcial do SO3 vai ser 0,200 atm. Bom, agora a quantidade de SO3 está fornecida agora no equilíbrio. Ele me forneceu o inicial e no equilíbrio. Ele quer que você calcule o valor da constante de equilíbrio a 1000 Kelvin. Então, de novo, eu vou escrever a equação que foi dada para a gente. E agora eu vou relacionar esses valores fornecidos para mim de pressão parcial inicial do SO3 no início e no equilíbrio
em uma tabela, como foi sugerido no início dessa aula. Então, vou colocar na tabela, inicialmente, o que foi a variação, que é a reação, né, o que tinha no início até atingir o equilíbrio, que eu estou chamando aqui de reação, que vai acontecer uma reação de decomposição aqui. E aí agora eu vou explicar esses valores que eu coloquei nessa tabela. Bom, esses valores que eu coloquei de azul é que o exercício me forneceu. Ele falou que inicialmente foram colocados 0,500 atm do SO3. Então coloquei aqui. A pressão parcial de SO3 no início, 0,500 atm. Coloquei 0 para SO2 e 0 para O2, porque eles são meus produtos. E inicialmente não foi falado que tinha nada deles, então eu considero que é 0, né? Bom, agora foi dito para mim que no equilíbrio eu vou obter 0,200 atm de SO3. Essa reação ela é proporcional aos coeficientes encontrados na reação. Então, essa reação, lembre, tem que ser balanceada sempre. Então, se eu tenho um reagente, a quantidade dele, quando a reação ocorrer, ela vai diminuir. Por isso que eu coloco menos 2x. Esse x eu vou descobrir ainda. Inicialmente, né, eu vou descobrir quanto que reagiu depois. Mas, inicialmente, vou colocar esse x aqui, que é o que eu quero descobrir depois. Então, eu coloco menos 2x, esse 2 é por causa desse coeficiente que aparece aqui. E o menos é porque ele é um reagente, então ele vai ser consumido durante essa decomposição. Já o produto, ele vai aumentar a quantidade dele, por isso eu coloco mais 2, porque o coeficiente aqui do SO2 é 2, então 2x, e aqui 1x, também mais, porque é produto. Então aqui o número é 1, porque o coeficiente do O2 é 1, tá certo? Então, eu completo a minha tabela. Eu sei que 0,500 atm que eu tenho no início e 0,200 atm que eu tenho no equilíbrio de SO3. E eu sei qual que tem que ser a proporção da reação. De SO2 e de O2 eu não tenho nada no início. Eu sei qual é a variação que tem que ter na reação, que é mais 2x para esse e mais x para esse. E quando somar, o equilíbrio seria a soma. 0 mais 2x vai ter que dar 2x. 0 mais x vai ter que dar x. Então, no equilíbrio, eu vou fazer 0,500 menos 2x, que tem que dar 0,200. Então, se eu sei isso, eu encontro o valor de x facilmente. Então, 0,500 menos 2x é igual a 0,200 atm. Então, o valor de x, ao fazer essa continha aqui, é de 0,150 atm. Tá? Se eu tenho o valor de x, eu consigo encontrar, então, a pressão parcial de SO2 e de O2 que tem no equilíbrio. Então, eu tenho que a pressão parcial de SO3 no equilíbrio é 0,200, foi dado para mim no enunciado. A pressão parcial de SO2 no equilíbrio é 0,300, porque é 2x, e o x é 0,150. E a pressão parcial do O2 é x, que é igual a 0,150 atm. Para descobrir a constante de equilíbrio, basta escrever a expressão da constante de equilíbrio, que é a pressão parcial dos produtos sobre a pressão parcial do reagente. Então, é a pressão parcial de SO2 elevado ao quadrado, vezes a pressão parcial de O2 elevado a 1, sobre a pressão parcial de SO3 elevado ao quadrado. Substitua esses valores aqui nessa expressão, e quando eu fizer o cálculo, eu vou encontrar que a constante de equilíbrio vai ser 0,3375. Tá certo? Então, toda aquela informação dada no início dessa aula teórica de como colocar, de organizar os dados, está sendo exemplificada aqui nesse exemplo 8, certo? Então, terminamos essa aula aqui e até a próxima aula.